tarde novamente. Então, como eu falei no vídeo anterior, estou retomando a gravação dos vídeos dos assuntos que os clientes mais me pedem no meu dia a dia de atendimento veterinário, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Vanessa, sou médica veterinária, atendo especialmente nas especialidades de oncologia e de nutrição, muito mais oncologia, e é esse assunto que eu vou trazer para vocês hoje. Então já aproveito para fazer novamente o convite. Quem não é inscrito do canal, aproveita para se inscrever, ativa o sininho para receber notificação dos vídeos que serão lançados ao longo das próximas semanas. E se por acaso você também tem a sua dúvida, também tem um assunto que você gostaria de ouvir, que você também gostaria de ter mais detalhes, aproveita e vai colocando aqui nos comentários, tá? Porque daí eu já vou fazendo a listagem e vou planejando e programando a gravação dos vídeos sobre esses assuntos para também lançar nas próximas semanas. E o que eu vou falar hoje? O que eu escolhi para falar hoje? Então, esse vídeo de hoje eu vou falar sobre oncologia. E eu escolhi, na verdade, falar sobre, eu acho que é a pergunta mais comum no consultório veterinário quando a gente recebe um pet para um atendimento oncológico, né? Então, seja ele com um diagnóstico ou uma suspeita de câncer ou de um tumor maligno, enfim, a pergunta mais comum, mais frequente que a gente recebe é: doutora, meu cão, meu gato, já tem uma certa idade, já é um senhorzinho, tudo, vale a pena fazer algum tratamento? Vale a pena operar? Né? Isso eu acho que é a principal pergunta que a gente recebe no dia a dia. E é plausível, né? É compreensível que tenha essa preocupação das famílias, né? Inclusive no meu site, para quem tiver interesse, vou deixar aqui o link do site, tem um texto exatamente sobre esse assunto, né? Que é: meu pet é velhinho e está com câncer, opero, trato ou não faço nada. Né? Então, só explicando por que eu coloquei esse título, né? Por que eu coloquei esse tema. Exatamente por conta disso, por conta da frequência com que as pessoas perguntam, né? Claro, a gente não quer que nenhum paciente nosso sofra, a gente não quer que nenhum paciente tenha alguma dor, algum desconforto, nem durante, nem antes, nem depois do tratamento, né? Eu sempre costumo dizer que na oncologia veterinária, nossa principal preocupação é a qualidade de vida dos nossos pacientes, mais até do que o tempo de vida que eles vão ter pela frente. Pode parecer estranho falar desse jeito, mas não é. Eu falo isso porque, se a gente for pensar, quando a gente compara com nós, né, seres humanos, quando, né, o ser humano é diagnosticado com algum câncer, alguma doença nesse sentido, normalmente tem uma expectativa de vida aí de muitos e muitos anos pela frente, né? 10, 20, 30, 50, 60 anos pela frente. Os nossos pets não, né? Eles vivem menos normalmente, 15 anos, 20 quando a gente fala mais dos gatos, 12, 10 se for um cão maior, eles já têm uma expectativa de vida menor. Então, às vezes, quando chega com uma doença grave, num diagnóstico ali com 8, 10 anos de idade, no primeiro momento que eu costumo sempre falar para os clientes, o que a gente pensa nesses casos é: poxa vida, seu cão já está com 10, 11 anos, pela raça dele, pelo tamanho dele, se ele não tivesse essa doença, se não tivesse aparecido nada nele, né, em relação a esse assunto, quanto tempo ele teria de vida? Essa raça vive quanto tempo? 12, 13, 14? Teria talvez mais 2, 3, 4 anos pela frente? Então, o foco aí é que a gente consiga dar para esse pet, seja por mais um ano, seja por mais 2 anos, mais 6 meses, enfim, pelo tempo que a gente conseguir, um período de vida com qualidade, com conforto, que ele esteja comendo, que ele esteja bebendo, fazendo xixi, fazendo cocô, interagindo com a família, se isso for possível, e que ele não tenha dor, que ele esteja confortável da melhor forma possível. Apesar, né, como eu falo, eu gostaria de poder curar todos os nossos pacientes, todos os pacientes que eu recebo, mas muitas vezes, para a gente pensar
num tratamento, seja ele cirúrgico, medicamentoso, enfim, que busque ou que possa... Bom, primeiro que às vezes a cura não é possível, né? Dependendo da doença e do grau, se está mais avançado ou não. Mas ainda nos casos que a gente entende que poderia ser possível a cura, muitas vezes o que eu precisaria oferecer para esse cão não traria qualidade de vida para ele. Né? Como eu costumo dizer, eu prefiro fazer um tratamento, desculpe, mais brando, que a gente dê conforto para ele ou para ela e que ele viva mais um ano e meio, 2, o tempo que São Francisco aí permitir com a gente, mas viva bem, do que oferecer um tratamento agressivo e falar, olha, vamos fazer todo o possível, eu vou fazer de tudo para curar o seu pet, ele passar o próximo ano internado no hospital, passando mal, enfim, não é isso. Tenho certeza que não é isso que as famílias querem e posso dizer para vocês com absoluta certeza que também não é isso que eu quero em nenhum momento para nenhum dos meus pacientes. Então, primeiro ponto importante, né, que eu sempre explico é esse. Qualidade de vida é sempre crucial. Ok, já entendi essa parte, mas e aí? Como que a gente faz para decidir se vale a pena fazer uma cirurgia, uma quimioterapia, radioterapia ou, como muita gente pergunta, será que não é melhor deixar a natureza seguir seu curso, vá em frente e quando, né, tiver com um sofrimento mais intenso ou a gente espera ir embora sozinho ou às vezes a gente ajuda, né, abreviando esse sofrimento. Como que a gente toma essa decisão? Então, eu vou aqui listar alguns critérios que eu utilizo no meu dia a dia, do ponto de vista veterinário, que eu explico para as famílias, para que a gente possa tomar essa decisão. E o importante dizer, que eu gosto sempre de deixar claro, que essa decisão ela é tomada em conjunto com a família, né? Ou melhor, eu passo todas as informações que eu acredito que são importantes para a família ter, os prós e contras de cada situação, mas é a família que vai decidir qual caminho ela quer seguir, né? Em nenhum momento é algo que eu vou falar, eu posso dar minha opinião, olha, pela minha experiência, já tive casos assim, 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 esses deram certo, esses não. Se fosse meu, apesar de que eu não gosto muito, né, de dar esse exemplo, quando as pessoas perguntam, ai, doutor, e se fosse seu, o que você faria? E já vou explicar por que eu não gosto muito de falar nesse ponto de vista. Mas, como eu estava falando, é importante sempre dizer, né, que quem vai tomar essa decisão é a família, baseado nas informações que eu trago, os prós e contras de cada situação, mas a família que vai tomar a decisão, o que ela quer fazer, que caminho ela quer seguir. Eu vou listar aqui, vou falar um pouquinho de alguns critérios que são utilizados para que ajude a gente a tomar essa decisão. Então, o primeiro critério é a condição clínica desse paciente. Como que esse cão ou esse gato está vindo para mim? Ele tem algum outro problema de saúde importante, grave, que pode estar complicando essa condição clínica? Aí vocês podem falar, caramba, poxa, mas se o cão já tem 8, 10, 11, 12 anos, enfim, um gato de 17, 18, claro que ele vai ter algum outro problema de saúde, alguma comorbidade, é esperado que tenha nessa idade, né? Sim, é esperado que tenha pelo desgaste natural dos órgãos ao longo dos anos, enfim, como acontece com a gente também. Mas existem algumas condições que são mais graves, que são mais importantes, né? Então, às vezes, o cão, por exemplo, ou o gato pode ter uma cardiopatia, um problema do coração leve, que não precisa de medicação, ou às vezes precisa de uma medicação leve, que não vai ter, aparentemente, algum comprometimento no procedimento anestésico, né, para uma cirurgia, por exemplo. Tem pacientes que têm cardiopatia grave, que vai aumentar o risco anestésico, né? E isso a gente precisa levar em consideração também. Se o cão tem uma cardiopatia, uma nefropatia, ou seja, tem problema do coração e tem problema nos rins, né? Já tem uma doença renal crônica, isso também é uma outra complicação. Se o pet já chega para mim com uma condição corporal ruim, ruim em que sentido? Ele já vem muito magro, ele já vem com pelo opaco, você vê que a nutrição dele não tá boa e muitas vezes não é porque a família não está oferecendo a nutrição. Às vezes não é a nutrição adequada para aquela situação, para aquele momento da vida daquele pet.
Então, às vezes ele vem com uma condição física, atendi essa semana, inclusive, né? Uma gatinha que até precisa de uma cirurgia, mas no momento ela não tem condição clínica para isso. E eu expliquei para a cliente, ela está muito magrinha, os exames dela não estão muito bons, tem uma anemia importante, então é indicado sim, no caso dela, cirurgia, mas não agora, a gente precisa recuperar um pouquinho a condição clínica dela, melhorar um pouquinho esse organismo para a gente pensar na possibilidade de um procedimento cirúrgico. Então, esse é o primeiro ponto. Se aquele paciente tem uma condição clínica favorável para passar por uma cirurgia quando ela é indicada, ou um tratamento quimioterápico, se for essa a indicação, ou radioterapia, enfim, qualquer tratamento que seja indicado naquele momento. E aí? Qual é o próximo passo? Então agora, para não ficar um vídeo muito comprido, vou parar por aqui. No próximo vídeo eu continuo dizendo o segundo critério clínico do ponto de vista veterinário que eu utilizo para ajudar as famílias a tomarem essa decisão, que é o tipo e o local aonde esse possível tumor está localizado.